Perfeito. Então, começamos. Vamos lá. Vou compartilhar minha tela, então, primeiramente. Boa. Então, vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho, então, sobre o produto de energia por assinatura. Então, obrigado aí pela participação de todos no treinamento. Eu acho que vai ser um treinamento bastante rico e eu espero conseguir tirar todas as dúvidas aí de vocês, deixar bastante claro o que se trata esse produto, que é um produto muito bom, seja do ponto de vista para o parceiro, né, assim como para o cliente também pensando em viés de sustentabilidade, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Começando aqui. Compartilhar com vocês, então, as redes sociais. Então, isso aqui a gente vai mandar, daí vocês podem também pegar isso aqui, o Wagner vai mandar para vocês e vocês podem compartilhar em todas as redes, seja no Instagram, no YouTube ou até mesmo no LinkedIn, tá? Pode usar à vontade. E aí vamos então já entrar no que significa geração distribuída, né? O que é essa tal de energia por assinatura? Gente, eu não vou ler esse slide aqui, acho que eu vou explicar para vocês, acho que fica mais fácil para vocês entenderem o significado, tá? Mas imagina que são placas solares que não necessariamente está no telhado do cliente, tá? Seja o cliente uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tá bom? Imagina que essas placas, elas estão numas fazendas solares da Matrix que estão aí espalhadas a nível Brasil, tá? Em Minas Gerais a gente tem diversas fazendas solares também, e é o que que acontece? Uma vez que essa fazenda solar ela está conectada na mesma rede de distribuição do cliente, ou seja, a unidade geradora na mesma rede da unidade que vai receber os créditos, a gente consegue fazer essa comercialização e de quebra gerar um desconto para o cliente lá na ponta sem a necessidade dele fazer qualquer tipo de investimento, tá? Então, por isso que a gente até dá um outro nome também, que é o que está mais popular no mercado, que é energia por assinatura, tá ok? Ou seja, você está alugando, né, um espaço na nossa usina e a gente dedica esse espaço, então, de geração e distribui ele, né, injeta esse crédito diretamente na unidade consumidora do cliente, tá bom? Acho que fica mais fácil essa analogia, tá ok? Então vamos seguir para a parte de elegibilidade, que eu acho que essa parte aqui, gente, é a que eu iria pedir para vocês aí terem o máximo de atenção, tá? Não é difícil, como eu disse para vocês. Então imaginem o seguinte, acho que tem um pitch muito simplificado aqui que também facilita bastante o entendimento. Então imagina que todo e qualquer cliente que está conectado na rede de baixa tensão, independente do grupo dele, se ele é grupo B1, B2 ou B3. O que significa isso de forma bem rápida, tá, gente? Mas não precisa se atentar muito a isso, não. O B1 é o residencial, o B2 é o rural e o B3 é o comercial, tá? Então, e tudo isso é grupo baixa tensão. Grupo B é igual grupo de baixa tensão, tá bom? O 1, o 2 e o 3 só muda ali a classificação dos grupos, tá ok? Então, todo cliente conectado na rede de baixa tensão que tem um consumo igual ou superior a R$ 300 ou 250, 260 kWh, independente de ser uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, pode fazer parte da associação Matrix, tá? Ou seja, ele é um cliente que não vai pagar nada, não tem taxa de adesão, não tem fidelidade, não tem investimento, não tem alteração na entrada do cliente, não tem ligação da distribuidora, nada disso, tá, gente? Tudo é feito nos bastidores. O cliente, o que ele vai fazer? Ele vai mandar a conta de energia para vocês, vocês vão dar uma analisada nessa conta, olha os quesitos de elegibilidade, se a conta é acima de 300 ou se ela tem mais de consumo maior de 260 kWh. Ela está no grupo B, que eu vou mostrar para vocês depois uma fatura, para vocês identificarem qual é o local exato onde vocês veem, esse cliente já vai poder entrar e fazer a assinatura desse produto, que vai proporcionar para ele economia. Então, a gente está falando de 25%, sem a necessidade dele fazer qualquer tipo de investimento, não paga de taxa de adesão, não tem fidelidade, não tem multa. Se o cliente quiser sair da cooperativa, então imagina que esse cliente, desculpa, da associação, imagina assim, o cliente não está feliz, ele quer sair. O que ele tem que fazer? Entra em contato com o nosso time de atendimento, solicita o distrato. A única coisa que vai acontecer é que nós vamos precisar de 90 dias para retirar de fato esse cliente do nosso rateio para que ele deixe de receber as injeções de créditos das usinas da Matrix. Tá bom? Então é só benefício para o cliente, tá? E Vitor, quando esse cliente faz a adesão, qual o prazo máximo para ele receber a compensação dos créditos? 90 dias.
tá, pessoal? No final vou ter um FAQzinho lá, mas já estou adiantando para vocês. Então, o mesmo prazo para entrar é o prazo caso o cliente queira deixar de participar da nossa associação, ou seja, deixar de gozar do benefício aí, que é a economia garantida todos os meses, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de investimento, tá bom? Passando para a próxima parte aqui, pessoal, o pessoal que chegou também aí agora, fiquem tranquilos que esse treinamento aqui está sendo gravado, mas foi só o comecinho, eu só dei ali uma passadinha rápida sobre o que é a AGD, né, a geração distribuída, ou energia por assinatura, como vocês preferirem. Eu acho que a energia por assinatura é mais fácil do cliente entender, tá? Então foi somente isso, e agora eu estou passando um pouquinho mais sobre a elegibilidade e também como o nosso desconto é aplicado, porque essa é uma pergunta bastante feita pelos clientes na ponta, né? O cliente quer saber, cara, mas 25%, como que eu calculo isso? Se eu gasto R$ 1.000, então, você está me dizendo que eu vou passar a pagar 750? Aí que vem o ponto, tá, pessoal? Não é assim que o desconto funciona. O desconto, ele é aplicado em cima do valor da tarifa de energia do cliente com impostos, tá? Então, aqui eu sinalizei exatamente onde está esse valor, tá? Tratando-se de CEMIG, quando a gente pegou essa tarifa aqui, desculpa, quando a gente pegou essa fatura, a tarifa atualizada é de R$ 1,017. Então, o desconto da Matrix é aplicado em cima da tarifa cobrada pela distribuidora, tá? Por que a gente não aplica o desconto na fatura inteira? Então, o cliente gasta 1.000, por que eu não dou R$ 250 de desconto? Porque existem outras linhas de cobrança na fatura, as quais a gente não pode aplicar o desconto, que é de cobrança devida somente da distribuidora de energia. Tá, gente? Isso é um ponto muito importante também que às vezes os clientes perguntam. Como que pode um negócio desse? Eu vou assinar um produto, vou ter um desconto, e a distribuidora, como que fica nessa jogada? Como que eles vão ganhar dinheiro? A distribuidora, gente, eles não ganham dinheiro somente com essa questão de energia, tá? O foco deles mesmo, onde eles mais ganham dinheiro, é com relação à disponibilidade da energia no ponto dos clientes. Então, eles ganham dinheiro na disponibilidade, tem a questão que eles também fazem a cobrança dos impostos e tem a iluminação pública, tá? Essas três linhas é de cobrança devida da distribuidora e a Matrix não pode aplicar nada de desconto sobre isso, assim como se tiver linhas de lançamento na fatura, como multas, doações, financiamentos, entre outros lançamentos, isso não entra para conta, entra somente o número de quilowatt-hora multiplicado pelo valor da tarifa com imposto, que daí a gente vai dar o desconto nessa tarifa, que é onde o cliente vai perceber de fato o desconto, tá bom? Então, esse é um ponto muito importante. Distribuidora, como o próprio nome diz, responsabilidade de entregar a energia para o cliente no ponto dele. Exemplo, Vitor, acabou a energia. Para quem o cliente vai ligar? Para a Matrix ou para a distribuidora? Por se tratar de disponibilidade de energia, para a distribuidora, tá? Nada muda a relação do cliente com a distribuidora. Todo e qualquer problema que ele tiver com o recebimento da energia no ponto dele, ele vai continuar ligando para a distribuidora normalmente, tá? Com a Matrix, o cliente, aí eu vou explicar aqui também para vocês, ele vai falar somente no que diz respeito à energia, caso ele tenha algum problema, tá bom? Então, vamos lá. Como que a gente realiza, então, essa injeção? Pessoal, isso aqui também é um ponto super legal e bastante importante, tá? Se o cliente gasta 1.000 kWh, nós vamos injetar 100% do consumo dele, descontando somente o que diz respeito a custo de disponibilidade, que, como eu disse para vocês, é de cobrança devida da distribuidora. Mas vou dar um exemplo para ficar mais fácil. Imagina que o ponto do cliente ele tem uma disponibilidade trifásica lá na casa dele, tá? O que significa o trifásico para a distribuidora? Quanto a distribuidora vai cobrar por essa disponibilidade desse cliente? 100 kWh, tá? Se fosse um monofásico, ela cobraria 30, se fosse um bifásico, ela cobraria 50, e um trifásico, ela vai cobrar sempre 100. Vitor, mas o que é esse custo de disponibilidade? Você está me dizendo que mesmo então, se o cliente não consumir energia, ele vai pagar para a distribuidora? Sim, ele vai pagar. É como se imagina um imóvel que está alugado. Se algum de vocês tem um imóvel alugado, vocês sabem disso. Quando ele não está lá, está só disponível para locação e não tem ninguém consumindo energia, você paga para a distribuidora. Você tem que pagar porque a energia está disponível no seu ponto. Você não está utilizando ou consumindo energia por uma opção simplesmente sua, tá? Então você vai pagar sim essa disponibilidade
para a distribuidora todos os meses. Então, voltando para o exemplo de um cliente trifásico, que é 100 kWh sempre, tá? Se o cliente gasta 1.000, e eu estou falando que eu injeto 100% descontando somente a disponibilidade, isso significa que nós iremos injetar 900 kWh para esse cliente. Por que eu estou falando isso, gente? Porque tem alguns outros players aí do mercado que eles não fazem a compensação 100% do cliente. Aqui na Matrix a gente preza pela compensação de 100% sempre. Caso o cliente tenha algum problema, vamos supor, Vitor, a gente identificou na fatura do cliente, então, que não compensou. Era para eu compensar 900 de 1.000 e vocês compensaram somente 700. Esse é um caso que o cliente vai entrar em contato com o time de atendimento da Matrix, tá? E reportar o problema. Falar, pessoal, orientação é sempre fale para o cliente entrar em contato com o nosso atendimento. E lá ele vai reportar. Olha, consumi 1.000 kWh, era para ter sido injetado 900, injetou somente 700. E aí o time da Matrix vai fazer a tratativa para garantir o atendimento desse cliente. Tá bom? Então esse é um ponto super importante, porque de nada adianta, um exemplo, o cliente falar, tem um desconto maior em outro local. Mas aí quando você vai ver, esse outro player não injeta 100%. Então, nada adianta ter um desconto maior e não cumprir a injeção de 100%, tá? Esse é um dos grandes diferenciais aqui da Matrix frente aos demais players, tá bom? Então, vamos lá. Como eu disse para vocês, que o pitch era bem simplificado, né? Todo consumidor, pessoa física ou jurídica, que tenha uma fatura igual ou superior a R$ 300 ou 260 kWh, que seja do grupo B, já pode fazer parte, então, da associação da Matrix e passar a gozar de um desconto garantido de 25% todos os meses, sem necessidade de fazer qualquer tipo de investimento, taxa de adesão, não tem multa, não tem fidelidade, ou seja, é somente benefício, tá? E quem é o público-alvo que nós indicamos, né? Que é o público que tem maior apetite aí para esse produto? Geralmente, pessoal, PMS, ou seja, pequenas e médias empresas. Então, aqui a gente está falando de padarias, mercearias, pequenos mercados, sorveterias, pequenos hotéis, postos de gasolina, enfim, todo e qualquer tipo de comércio que a gente sabe, né, que fica a maior parte do tempo do dia aberto, e a gente entendendo agora também o calorzão chegando. O ar-condicionado está ligado, ou o refrigerador está ligado, ou a cervejeira, ou o freezer, enfim. Esse é o público que a gente mais indica, que é o público que mais retorna financeiramente, né? Porque quanto mais o cliente gastar, ou seja, quanto mais eu, Matrix, faturar esse cliente, maior a comissão de vocês, tá? Então, esse público ele tende a ser um público que vai gerar, além de mais renda, é um público que também paga conta super em dia, né? Porque a gente está falando do negócio dele, né? A sobrevivência do negócio dele depende de energia elétrica. Então ele quer sim, e a energia é um custo muito alto do negócio dos clientes, né? Principalmente quando a gente fala de PJ. Então ele sabe o quão importante é isso. E existem vários pits que a gente pode levar aqui para os clientes, como por exemplo, tá? Algo que é bem legal a gente falar quando o cliente se demonstra um pouco ali com medo, com certo receio, porque a distribuidora foi sempre a mesma. O que acontece, pessoal? Você pode usar argumentos como, se o cara vai economizar, por exemplo, tá? Cerca de R$ 4.000 no ano, às vezes tem cliente que fala assim, putz, mas acho que não é tanto, não é tanto valor. Tem parceiros nossos que usam essa argumentação e dá muito certo, que é, imagina que eu posso ajudar você a pagar o 13º de um colaborador seu somente com a assinatura desse produto, né? Você pode fazer uma reforma na sua fachada, você pode comprar uma nova cervejeira, um novo fatiador de frios, enfim, vocês podem adaptar o pitch de acordo com o segmento do cliente. Se é uma pessoa física, dá para adaptar para outras coisas também, reforma da casa, uma pintura, comprar uma máquina nova, enfim, dá para adaptar independente do segmento da pessoa que vocês estão falando, tá? Então é muito bacana a gente ter isso também em mente, de entender qual vai ser a estimativa de economia anual desse cliente e tentar tangibilizar isso em produtos, tá bom? Que ajuda bastante na hora ali da conversão, tá? Um outro ponto que aqui pode surgir dúvida, né? Que está aqui nesse slide aqui. Poxa, Vitor, o cliente tem placa solar, pode assinar também com vocês e passar a gozar do desconto garantido? Pode, desde que ele ainda tenha um residual de mais de 1.000 kWh sendo pagos para a distribuidora. Vamos dar um exemplo para facilitar também o entendimento. Um cliente gasta 3.000 kWh de média por mês, tá?
ele tem placa no telhado dele. E essa placa gera para ele todos os meses uma média de 1.500 kWh. Ou seja, ele ainda tem 1.500 a ser compensado que ele não gera. Ou seja, esse valor de 1.500 kWh ele está pagando diretamente para a distribuidora. Nesse caso, esse cliente está apto a participar aqui da nossa associação e ter o desconto dele garantido de 25% todos os meses dos quilowatt-horas, em cima dos quilowatt-horas, os quais a placa dele não compensar, tá bom? Então dá certo sim, desde que tenha esse valor de 1.000 kWh ou mais pagos de forma excedente ali para a distribuidora, tá? Se for menos, infelizmente a gente não consegue para quem tem placa solar. Somente essa é a diferença do que tem placa para o que não tem placa. Quem não tem placa é 260 kWh ou R$ 300 mínimo de fatura, tá? Já para o cara que tem placa solar, ele precisa necessariamente ter um consumo ali que ele paga ainda mais do que 1.000 kWh, tá bom? Vamos lá, vamos dar seguimento. E, Vitor, qual cliente que a gente não consegue atender? Aqui, gente, são exceções, tá? Não é a regra a gente sabe que está dentro da premissa. Mas quando a gente fala de clientes que a gente não consegue atender, aí na fatura também vou conseguir mostrar com mais detalhes, mas existem algumas classificações que a gente não consegue colocar esse cliente dentro da nossa associação. E não é porque a gente não quer, tá? A gente adoraria atender todo mundo. É que, de fato, se a gente enviar um rateio para a distribuidora, isso vai ser negado, tá? Vão devolver para a gente, gerando uma má experiência também para o cliente. Então, clientes que são baixa renda, tarifa branca ou irrigação noturna são clientes que a gente não pode atender. O nome baixa renda já diz bastante coisa, gente. Aquela tarifa que eu mostrei para vocês de R$ 1,017, esse cliente ele paga por baixo cerca de metade somente disso, ou seja, o desconto dele é muito maior do que o nosso. E o benefício ele não é cumulativo. Então não adianta ele assinar comigo achando que ele vai ter ainda um desconto em cima da tarifa que ele paga, pois não é assim que funciona, tá? Então por isso que a gente não consegue colocar o cliente baixa renda. O tarifa branca aqui, e aqui na linha de baixo tem o B optante, eles são praticamente, pessoal, a mesma coisa aqui no que diz respeito à entrada deles de energia, tá? A maioria dos clientes que se enquadra nesse tipo de situação, de classificação, são clientes que tende a ser uma pequena empresa, tá? Porque ele necessariamente ele vai ter um transformador na entrada dele. E aí, por que que chama-se B-optante, né? Vitor, o que que é esse B-optante? É um cliente que ele tem toda a entrada dele feita para ser grupo A, que é o grupo alta tensão, tá? Mas ele optou por ser um cliente cobrado pelo grupo B. E aí tem diferenças na tarifa, tá, gente? Então a tarifa do grupo A ela é mais barata em determinado horário do que a tarifa do grupo B. Porém, o grupo A, necessariamente e obrigatoriamente, esse cliente ele tem uma questão de demanda contratada junto à distribuidora, que se ele não consumir, ele paga multa. Então, o engenheiro ali no momento de fazer o projeto para o cliente, ele faz essa conta e já fala para ele, olha, no seu caso, como você não vai consumir toda a demanda, a multa vai ficar mais pesada. Com isso, você pode ter a entrada prontinha do grupo A e funcionar como um grupo A, mas aí você pede para a distribuidora te colocar como um bioptante. Então, ele vai pagar a energia, a tarifa que ele vai pagar vai ser como se fosse um cliente grupo B, tá? Então, por isso que ele chama-se bioptante. E por ele ter entrada pronta para o grupo A e funcionando no grupo a gente não consegue também colocar esse cliente para dentro da associação e passar a gozar do benefício, tá bom? É somente isso. Lembrando que isso aqui são exceções, tá? A maior parte dos clientes, mais de 95% aí está no grupo B normal, que é o tradicional, que é um potencial cliente para nós, tá bom? E o cliente que é grupo A, de fato, esse não consegue, esse somente através do Mercado Livre de Energia, que não é o produto que nós estamos tratando aqui, tá ok? Outros pontos aqui, pessoal, que acho que é importante falar para vocês, tá? Peguei uma fatura. Como que funciona a questão de aprovação dessa fatura, depois que eu já vi que ele é um cliente grupo B, ele consome mais do que 260 kWh, está tudo certinho. Tem algum outro cheque que vocês fazem?
nós olhamos, pessoal, a questão de multas, tá? E juros que está sendo cobrado na fatura, e principalmente a questão de débitos em aberto, tá? Então, como que funciona para CPF? CPF, se a multa ou os juros ela for menor do que o valor de R$ 800, essa conta ela vai ser reprovada. Tá? O que, que significa isso? Se eu tenho uma conta de R$ 800 e dentro dela já tem o valor de multa e juros lá colado nela, né? Ou seja, que está dentro dos itens da fatura, e que esses juros eles excedem ali o valor de R$ 800, a gente vai reprovar esse cliente, tá? Tem alguns casos que a gente pode dar uma analisada, mas aí são exceções, porque estudos a gente já conseguiu comprovar que a maior parte de carteira inadimplente vem desse tipo de cliente, tá? Agora, se a conta do cliente ela é maior do que R$ 800, mas a multa e os juros ele não excede 5%, essa conta é aprovada. O que, que significa, tá? Se uma conta de R$ 800 e as multas e os juros são, vamos supor, R$ 15, ela vai ser aprovada. Agora, se ela for R$ 50, ou seja, maior do que 5%, essa conta ela vai ser reprovada, tá? E se tiver débito em aberto, independente de ser pessoa física ou PJ, esse cliente também vai ser reprovado, tá? Antes a gente estava até passando, e inclusive é o que está aqui no material, tá? Está desatualizado aqui, já passando para vocês. Independente, então, se é PF ou PJ, se tiver débito em aberto na fatura, a gente não vai passar também, que a gente acabou identificando nos últimos meses aí que essa exceção acabou que se comprovou ali em diversas inadimplências, tá? Então, o cliente já era um cara que não era adimplente junto da distribuidora. E aí compramos um risco ali, visto que é PJ, né? Pensando que ele teria um cuidado maior, mas tem casos que, infelizmente, deu muito ruim, então a gente optou por tirar também. Então, se tiver débito em aberto, independente pessoa física ou pessoa jurídica, a gente não vai passar, tá? Pessoa física que tem a conta acima de R$ 800, mas que os juros e multa não excedem os 5%, a gente aprova. No caso de PJ, essa política aqui a gente passa, tá bom? Então, próximo aqui. Gente, acho que aqui chegou um ponto bastante legal para a gente. Vou pedir bastante atenção de vocês, que eu comentei sobre o pitch, né? Que é super simplificado. Então, cliente grupo B, baixa tensão, consumo R$ 300, maior que 260 kWh, não tem taxa de adesão, não tem fidelidade, desconto garantido, 25% todos os meses, e assim por diante. O que, que muda, então, como que a Matrix cobra esse cliente, tá? Porque eu comentei com vocês, né? A fatura da distribuidora, o cliente ele paga 3 pontos principais, que é a taxa de disponibilidade, a parte de iluminação pública e também a parte dos impostos. Tudo isso é pago para a distribuidora. Para a Matrix, então, ele vai receber uma fatura que diz respeito somente à energia, tá? Então, o cliente, ao aderir ao produto, ele obrigatoriamente vai receber uma segunda fatura, que é uma fatura da Matrix. E essa fatura, sim, só terá relação com a cobrança do valor de energia. Então, lembra aquele exemplo que eu dei para vocês? Um cliente que gasta 1.000 kWh, ele tem um tipo de fornecimento que é trifásico, ou seja, a distribuidora vai cobrar 100 kWh dele e a Matrix vai injetar 900. Então, o que, que vai vir nessa fatura aqui da Matrix que foi compensada, então, os 900 kWh? A cobrança dos 900 kWh vezes o valor da tarifa da Matrix, que é os 25% aplicados sobre o valor da tarifa da distribuidora, tá? Então, o cliente ele vai receber obrigatoriamente uma segunda fatura, tá? A gente tem o portal do cliente, temos o atendimento, se o cliente quiser uma segunda via, tudo isso é super facilitado, o cliente consegue fazer de uma forma muito tranquila, tá bom? Inclusive, se ele tiver alguma dúvida também, o time pode ajudá-lo, tá? Então, beleza. O que é, então, essa fatura da distribuidora, né? Que a gente comentou, que eu falei bastante para vocês, e aqui tem um slidezinho que eu quebrei ele para facilitar o entendimento do que enxergar na fatura, né? Eu acredito que
Bem provavelmente tem muitas pessoas aqui que talvez nunca pararam para olhar de fato uma fatura, né? A gente está acostumado a olhar somente o valor e a gente se baliza ali pelo valor, mais ou menos quanto eu gasto por mês. Se está vindo um pouquinho mais, um pouquinho menos, ou se vê igual, tá tudo bem, né? A gente não se atenta ao fato de ver de fato o que está sendo cobrado, né? E o que significa cada quadrantezinho. Então eu coloquei aqui do lado esquerdo o que significa cada um. Então o número 1 que está aqui é o mesmo número 1 que está aqui, que tem menção ao número do cliente, o 2 é o número da instalação, o 3 é a classificação do cliente, que, como eu disse para vocês, pode ser B1, B2 ou B3, não importa, isso aqui é só uma questão de nomenclatura mesmo, tá? Para a gente, o que importa é ser grupo B, ou seja, é nessa parte aqui que a gente vê, ó, que o cliente, modalidade tarifária convencional B2, ou seja, esse cliente ele é um cliente da subclasse rural, que está aqui escrito para vocês, tá? Então a gente sempre olha na modalidade tarifária dele qual é o formato ali se ele é grupo B ou se ele é grupo A, tá bom? E aí tem questões que eu coloquei aqui também, ó, já falando também que o monofásico ele tem um custo fixo cobrado pela distribuidora de 30 kWh, o bifásico 50 e o trifásico 100. E isso também fica aqui na fatura, ó. Então abaixo da classe aqui, ó, tá aqui, ó, monofásico. Então, esse é um cliente do grupo B, rural, porque ele é B2, e ele tem um tipo de fornecimento ali que é monofásico, ou seja, ele tem uma única fase de energia conectada lá no ponto dele, tá? E aí aqui a gente tem a questão do mês de vencimento, o valor a ser pago, e a linha que é importante aqui também, que é o consumo de energia. Onde a gente vê isso? Nessa linha aqui, ó, energia elétrica. Ele tem a unidade de quilowatt-hora, qual foi a quantidade de quilowatt-hora que ele consumiu e qual o preço do quilowatt-hora, ou seja, cada quilowatt-hora quanto custa. Então, se fizer esse vezes esse, dá esse valor aqui que está sendo pago ali para a CEMIG, mais os impostos, tá? Então, um ponto que é super importante aqui também, pessoal. Todo cliente que entra pro sistema nosso aqui de energia por assinatura, a nossa forma de geração de energia é solar. Essa geração, ela é incentivada, tá? Ela tem benefícios do governo. Então, esse cliente, ao entrar também para a GD, para a energia por assinatura, não é somente os 25% aqui sobre o quilowatt-hora, tá bom? Quando aparecer aqui para ele na linha de baixo, vai ter uma nova linha, quando ele recebe energia, que chama-se energia injetada, vocês vão perceber que vai deixar de cobrar os impostos. Então, o imposto também é uma coisa que deixará de existir ao perceber ali que esse cliente recebe injeção de energia de uma fonte de geração incentivada, tá? Solar. Então, esse é um outro benefício para o cliente também. Então, acaba dando até um pouco mais do que 25%, tá bom? Então, esse é um novo gatilho também que vocês podem usar junto do cliente, que não é só o benefício em cima do valor do quilowatt-hora, mas sim também um benefício do próprio governo, que ao identificar a injeção e a compensação de créditos de energia de fontes incentivadas, também tem o abatimento dos impostos, tá bom? Esse é um ponto super importante. E vamos passar então para a fatura Matrix, que eu comentei para vocês, né? Então, assinou o termo de adesão, todo digitalzinho. O cliente assinou, em até 90 dias ele já começa a receber a compensação e, consequentemente, faturamento da Matrix, e ele vai receber então essa fatura da Matrix, tá? Ela tem essa carinha aqui, que vai mostrar para ele um comparativo de como era antes e como ficou agora o custo dele. Então, vem informações que vai mostrar também aqui uma economia acumulada desde o início dele com a Matrix. Isso também fica tudo dentro do portal do cliente, tá? Recomendo bastante vocês a falar para os clientes entrar nesse portal, fazer o cadastramento, lá tem muita coisa, ele pode solicitar segunda via, ele também vai ver a forma de desconto e o histórico de uma forma um pouco mais visual, então recomendo bastante também que vocês orientem os clientes a fazer o cadastramento dentro do portal do cliente, tá bom? E vamos aqui então para a parte do portal aqui do parceiro, né? O que vocês vão fazer, né? Como que vocês vão operacionalizar a venda dentro do nosso portal, tá, gente? Vocês vão ter um login, é um ambiente logado nosso, com um login e senha, tá? Vocês já devem ter recebido um e-mail com o link para vocês fazerem o cadastro.
Feito o cadastro, eu recomendo que vocês salvem isso, salvem a senha também, deixa aí para lembrar no navegador de vocês. Vocês podem acessar pelo celular, ou pelo notebook, ou por um desktop, tá? O importante é ter conexão com a internet. E aí tem algumas partes principais aqui para mostrar para vocês, tá? A primeira parte do home é onde vocês vão ver aqui os big numbers, né? Os números grandes, então uma forma mais consolidada de como está a operação, tá? E tem a parte mais importante de todas, que é a parte de adesão, né? O que significa essa parte de adesão, Vitor? É onde a gente vai fazer então a venda, que é pegar o dado do cliente e subir no sistema para que ele receba o termo de adesão, tá? Então, ao clicar no botão aqui de nova adesão, vocês já terão que ter em mãos alguns dados, tá? E aí vocês podem pegar isso aqui também e já deixar uma colinha. Para a pessoa física, o que vocês vão precisar, e para a pessoa jurídica, o que vocês vão precisar. Vitor, eu vi que você colocou aqui também se condomínio. Você pede também a ata de eleição do síndico, né? Sim, pessoal, porque que acontece? O condomínio também é um público muito bom para geração distribuída. Geralmente, os condomínios estão conectados à rede de baixa tensão e eles não têm espaço físico para colocar as placas, né? O telhado do prédio ele é todo irregular, então geralmente não dá viabilidade para eles colocarem as placas. Então, além do condomínio para área comum poder fazer adesão, dependendo se for um condomínio médio ou alto padrão, provavelmente ali 2 quartos, 3 quartos, que tem ar-condicionado, esse público também vai gastar mais de R$ 300, ou seja, dá para fazer um combo ali, tá? De tanto o pessoal, os condôminos, quanto também o condomínio. Só que pro condomínio, aí vai precisar da ata que elegeu o síndico assinada e atualizada, tá? Então dá para fazer também adesão para condomínios, tá bom? E se for uma procuração, essa procuração tem que ser registrada, ou seja, uma PJ que tem um procurador que assina por ela, que não necessariamente é o dono. Tudo bem, a gente aceita desde que essa procuração também esteja registrada e atualizada, tá? E o mais importante, a gente precisa da fatura do cliente, tá? Então, essa fatura, ela tem que ser uma fatura atualizada, como máximo ali 3 meses da data que você, 3 meses para trás da data que você está colocando a adesão no sistema, tá? Se isso não estiver dentro do prazo, pessoal, o pessoal vai acabar invalidando o termo. Então a gente tem que olhar bastante, com bastante atenção essa questão do prazo, tá? Para a gente ter a fatura o mais real possível, certo? Então esses são pontos muito importantes para vocês poderem seguir para a etapa aqui de nova adesão, ou seja, de fato fazer a adesão do cliente, tá? E como que funciona então essa parte? Vocês vão anexar a fatura do cliente, nesse botãozinho aqui de selecionar fatura. O sistema já vai ler essa fatura, tá? Você vai selecionar aqui também se trata de uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, tem que fazer isso, tá? E aqui nesses dois primeiros campos, nome completo do cliente, celular do cliente, aqui, gente, o que que eu recomendo, tá? Se vocês forem numa padaria, todo comércio tem um nome fantasia, né? Você tem razão social, mas você tem também um nome fantasia. Então, um exemplo de uma padaria, vamos dar aqui uma padaria Sonho Meu. Se é mais fácil para vocês gravarem esse nome, vocês podem, neste momento aqui, nessa primeira tela, colocar esse nome, não tem problema, tá? O nome que for mais fácil para vocês identificar o lead depois, tá bom? E o celular do cliente. Feito isso, vai habilitar aqui o botão para vocês criarem a proposta, tá? Uma vez que vocês clicarem nesse criar proposta e a fatura também estiver tudo em ordem, o sistema já vai mostrar para vocês, a sua economia é de 8 mil e tanto até tantos reais por ano. Você vai poder também modificar aqui a economia se você quiser mudar o número de meses ou o número de anos para fazer uma proposta, talvez ali dependendo do tipo de segmento do cliente, que você entenda, putz, esse cara aqui é um cara a longo prazo, já está aqui na cidade há tantos anos, aí não vai sair daqui, vou fazer uma proposta para ele de 3 anos para dar ainda mais valor, né? Ou seja, esse 8 aqui viraria 24 mil, né, em 3 anos. Pode ter mais impacto também no fechamento, vai de vocês sentirem qual é o melhor formato para vocês, tá bom? Tem duas informações aqui de sustentabilidade, que é a questão de árvores preservadas e quantos quilos de carbono a gente deixou de colocar, de emitir para a atmosfera, tá?
E o desconto tem um ponto super importante, aqui está aparecendo 18 para vocês, vou até pedir também para atualizar, mas aí é 25% no regime de bandeira verde. Ou seja, vocês estão vendo, notem aqui ó, tá 18, 19, 20, 21. Então é 18 na bandeira verde, 19 na amarela, 20 na vermelha 1 e 21 na vermelha 2. No caso de vocês, vai ser 25 na bandeira verde, 26 na amarela, 27 na vermelha 1 e 28 na vermelha 2. O ponto aqui é muito simples para entender, tá? O desconto progressivo que nós damos, ele é sempre, você vai considerar o desconto de bandeira verde e vai somando 1% de acordo com a bandeira. Se for bandeira amarela, você soma 1%, se for bandeira vermelha 1, você soma 2%, e se for vermelha 2, você vai somar 3% frente ao valor de bandeira verde, tá? Por isso que eu falei 25 na verde, 26 na amarela, 27 na vermelha 1 e 28 na vermelha 2. Esse ponto é muito importante, gente. Acho que vocês notaram que dificilmente esse ano a gente pagou pelo regime de bandeira verde, porque os reservatórios estão muito baixos, né? E o sistema nosso de geração hoje, né, a matriz energética, é de 60, 65% vem de geração hídrica. Então, quando o sistema começa a perder capacidade, ou seja, os reservatórios eles ficam mais baixos, nós acionamos outras fontes de geração, principalmente a térmica, que tem um custo muito mais elevado de geração. Por isso que ocorre o acionamento das bandeiras. Então, quando a gente está pagando por bandeira amarela, vermelha 1 ou 2, aí de acordo com a criticidade vai ficando mais caro, é porque outras fontes de geração estão sendo utilizadas para a gente conseguir dar conta do consumo a nível Brasil, tá? Então, esse desconto progressivo ele é super importante. A gente pegar aí esse ano, por exemplo, acho que 2 ou 3 meses somente, salvo engano, que a gente pagou pelo regime de bandeira verde. Então, o desconto do cliente ele tende a ser maior na média do que 25%, tá bom? Vamos seguir aqui, gente. Então, depois da proposta, imaginando que vocês apresentaram para o cliente essa proposta, você pode fazer o download dessa proposta aqui no botãozinho, tá? E mandar para ele também, da forma como vocês preferirem, pelo WhatsApp, e-mail, enfim, onde for melhor. Imaginando que vocês apresentaram, poxa, o cliente quer contratar, como que eu faço? Clica no botãozinho avançar e vamos para a próxima etapa. Essa etapa é a etapa que vocês vão preencher os dados que vão para o contrato, tá? Então aqui é onde de fato vocês vão preencher o dado do responsável, representante legal, né? Ou titular da conta. Então, se for pessoa física, é o titular da conta, se pessoa jurídica, é o representante legal. Vocês vão preencher esses dados aqui. Subir um documento com foto dele, geralmente é a CNH, tá bom? Aqui é os dados da unidade consumidora e aqui a gente pede um cuidado, tá? Por quê? Geralmente, pessoal, o que pode acontecer, tá? De vocês colocarem um CEP aqui do cliente e dar, quando você apertar o tab ou a tecla do lado, o sistema vai preencher o nome da rua. Pode ser, raríssimas exceções, tá, gente? Isso é muita exceção mesmo, mas é importante a gente falar. Pode ser que o endereço da distribuidora não esteja atualizado, tá? Porque nós aqui na Matrix a gente consulta a API dos Correios em tempo real. Então, colocou o CEP, a gente já busca lá no Correio qual é o endereço e preenche. A distribuidora não necessariamente faz isso. Então, o banco de dados deles pode estar desatualizado. E qual é a recomendação nesse caso? Coloca exatamente como está o dado da fatura do cliente, tá? Então, põe os dados da fatura. Independente se o meu sistema trouxer outro endereço, pode apagar e colocar de acordo com os dados da fatura do cliente, porque se a gente mandar com endereço diferente da unidade consumidora, o rateio vai bater na distribuidora e vai voltar, tá? Então sempre toma esse cuidado, só dá uma olhadinha, bate o olho. Se aconteceu, gente, assim, raríssimos casos mesmo. Se eu estou falando para vocês de 44 mil clientes que a gente tem, não dá nem, acho que 0,1% disso que a gente teve esse tipo de problema, tá? Mas já aconteceu, então, como já aconteceu, é importante a gente falar para vocês também, tá bom? Feito isso, o botãozinho gerar termo que está aqui embaixo, a gente também colocou ele aqui do lado, vai ficar habilitado
para vocês clicar. Clicando nele, a gente vai explodir para vocês na tela um resumo do que está sendo negociado. Então, a gente vai trazer todos os dados resumidos. Qual é o nome do cliente, qual foi a economia. Aqui para vocês estão vendo, Vitor, está aparecendo o login e senha da distribuidora. Eu preciso necessariamente disso? Em CEMIG a gente não precisa, tá, pessoal? Que a gente faz uma consulta também via API das unidades consumidoras que a gente representa. Então, só de eu ter o termo de adesão assinado, eu consigo bater na CEMIG e pegar todos os dados de consumo da unidade consumidora do cliente. Ou seja, não preciso me preocupar com essa questão de login e senha aqui de cliente, tá bom? Esse é um ponto super legal. Outras distribuidoras a gente acaba precisando, mas em CEMIG é super tranquilo, tá? É uma das distribuidoras que a gente tem a melhor relação e o menor churn, então a gente consegue operar muito bem junto deles, tá? Então, feita essa validação visual, tá? Só uma olhadinha, vocês vão clicar em enviar termo de adesão, ou tem um botãozinho aqui também, link para assinatura, tá? Vou explicar aqui rapidamente. O enviar termo de adesão, se vocês clicarem, ele já vai direto para o WhatsApp e para o e-mail do cliente que vocês cadastraram, tá? Para ele poder fazer a assinatura. Se vocês preferirem, vocês podem clicar no link para assinatura, que ele já vai copiar este link e vocês mesmos poderão enviar para o cliente, tá? Então vocês já podem pegar o link ali, mandar no WhatsApp do cliente, fulano, segue aqui o link para assinatura do seu termo de adesão, já está tudo certinho, é só acessar, clica no link e seguir com os próximos passos, tá? Então vocês têm essas duas opções. A maioria dos parceiros nossa opta por clicar no link para assinatura e fazer o envio direto ao cliente, que fica até algo mais personalizado, gera mais confiança também ao saber que está vindo diretamente do consultor que ele negociou, tá? Então isso ajuda bastante. E aí, como que o cliente vai enxergar isso? Então a gente finalizou o processo, né? Então a gente pegou a fatura do cliente, pegamos os dados do cliente, independente de pessoa física ou PJ, a gente solicitou os dados, fomos até a parte do painel na aba adesões, dentro do portal do parceiro da Matrix, subimos todos os dados do cliente, geramos o termo de adesão e mandamos para o cliente. Quando o cliente clicar, ele vai ter acesso a essa parte aqui. Então a gente vai fazer uma validação. O que é único, pessoal, que vocês estão vendo aqui, ó, com a Único. A Único é a empresa nossa contratada, tá aqui também, para fazer essa parte de validação, tá, da assinatura. É uma empresa utilizada aí por grandes bancos, né? A gente pode falar Itaú, entre outros grandes players utilizam a mesma ferramenta. Então, uma ferramenta super confiável e validada pelo mercado, tá bom? Então, quando ele clicar ali em verificar com a Único, a gente vai fazer a primeira etapa, é o quê? É uma selfie, tá? Então, o cliente vai fazer uma selfie dele ali com o celular dele ou com o notebook independente, tá? Se for via computador, aparece essa carinha, e se for via celular, aparece essa carinha, que é a mesma coisa, tá? Ao clicar no botão de tirar selfie, o sistema, acho que vários de vocês já devem ter feito isso, até mesmo por meio do GovBR, né, que a gente está tendo que atualizar os dados e etc. Então já é algo que está muito no cotidiano do público, tá? O pessoal já está meio que acostumado. Então, você vai centralizar o seu rosto e depois o sistema vai falar para vocês fazerem uma aproximação, né? Que é aquela validação mesmo, como se fosse uma prova de vida ali, de que aquela pessoa de fato é uma pessoa, né? Vai ver se a pessoa pisca e tudo mais, tá? Então, esse é o tipo de validação que a gente faz aqui, tá? E se caso a câmera não estiver habilitada, o sistema também vai mostrar para que o usuário faça a habilitação da câmera, tá bom? Próximo passo, tem a validação de documento. E aqui, gente, tem um ponto também mega importante, tá? Notem que aqui, ó, tem duas opções. Você tem uma opção de tirar a foto do documento ou de importar um documento já existente. Então, a Único, ela também tem um banco de dados que, caso o cliente que esteja fazendo a assinatura com vocês utilizou a Único em algum momento numa assinatura de um contrato com outra empresa, isso ficou registrado e ele pode utilizar aquela foto do banco de dados. A nossa recomendação é que sempre o cliente faça uma foto nova, tá? Peça sempre para o cliente, tira uma foto do seu documento, da sua CNH ou do seu RG, não utilize o documento que está no banco de dados.
para ter mais garantia, vamos tirar uma fotinha, tá? Caso o cliente não tenha, queira utilizar também, não tem problema, tá? Se tiver qualquer problema, depois a gente volta, vocês vão conseguir acompanhar e solicitar a documentação, tá bom? Então, beleza. Feito isso, a frente e o verso, tá? Ele vai para a parte de permitir acesso à localização. E aqui pode até falar assim, putz, por que o cara quer saber minha localização? Isso aqui, gente, é uma ótima ferramenta para prevenção de fraude, tá? Porque ajuda a ferramenta a entender de onde está vindo as assinaturas. Então, se está tendo mais de uma assinatura no mesmo lugar, na mesma localização, ou mesmo número de celular, então tudo isso gera alertas. Então, é para garantir, para a segurança, né, do cliente e também para nós aqui da empresa que estamos prestando o serviço, tá bom? Então, é só clicar aqui em permitir acesso à localização e seguir em frente, tá? E aí ele vai ter acesso ao termo de adesão, que ele vai assinar, onde vai ter mais informações do que é o termo. A gente vai reforçar o desconto que vocês combinaram com ele, vamos reforçar os benefícios, simples, digital, sem taxa de adesão, não tem fidelidade, não tem multa. Vamos reforçar tudo que vocês já combinaram lá atrás com ele, e ele vai enxergar um botãozinho flutuante escrito assinar. E ao clicar nesse botão, ele já finalizou a contratação dele, vai aparecer para ele uma telinha de confirmação e que esse cliente já terminou o processo aqui junto da Matrix, tá? O que mais é importante a gente reforçar aqui após essa confirmação, que eu acho que é legal passar para vocês, aí eu vou entrar agora de uma forma mais detalhada. Mas imagina uma linha do tempo, gente. Então, vocês pegaram a fatura do cliente, subiram o cadastro do cliente, o cliente assinou, e agora a gente tem mais duas etapas antes desse cliente virar de fato um cliente fechado e ganho, e que ele vai receber a compensação de crédito da Matrix, que vai se tornar desconto. Nós vamos fazer uma validação cadastral e depois nós vamos fazer o onboarding desse cliente, tá? O que quer dizer essa validação cadastral, gente? A gente vai validar se todos os dados, documentos, de fato, batem com o cliente que a gente subiu. Tá? Então, a gente vai dar uma olhada na fatura de energia, a gente vai dar uma olhada na foto que foi enviada, a gente vai ver o documento que foi enviado, a gente vai dar uma olhada na localização, vamos ver o número de telefone. Então, a gente vai olhar tudo isso para a gente garantir que, de fato, esse cliente é um cliente ok. Tá? Esse processo, gente, leva em média 24 horas, mas ele está acontecendo aqui em prazo assim, 3 horas depois da assinatura, 2 horas, então assim, está super rápido, a gente também está conseguindo automatizar bastante coisa, então isso não está sendo problema para a gente, tá? Então, feita a validação cadastral, deu tudo certo. Vitor, qual a próxima etapa? Você falou que é o onboarding. O que é isso, onboarding? Gente, o onboarding é o seguinte, o nosso time de atendimento vai ligar para todos os clientes, a gente liga para todos os clientes Matrix, tá? Qual é o objetivo aqui? Segurança para ambos os lados, tanto para o parceiro quanto para a Matrix, e também para o cliente, tá? O que esse time de onboarding vai fazer? Ele vai se apresentar como um colaborador aqui da Matrix, ele já vai saber qual é o canal, então ele sabe quem foi o consultor, vai falar o nome do consultor, vai dar os parabéns pela contratação e vai fazer alguns cheques. Qual é o cheque? O desconto negociado ficou claro para você, você está ciente que você vai receber 2 faturas, você está ciente do prazo de conexão de 90 dias, está ciente que não tem multa. Então, ele vai fazer um checklist do que foi feito no processo de venda para garantir que esse cliente não vai virar um churn logo após ele assinar. Né? Ou seja, o churn é se desligar, né? Não quero mais. Então, o processo de onboard ele é muito bom para ajudar ambos os lados, tá ok? Feito o processo de onboarding, tudo certo, o cliente confirmou, aí sim, esse cliente se torna um cliente da Matrix, tá? Um ponto importante, a validação do onboard não é feita somente por telefone, tá? Pode acontecer do cliente não atender. E aí, o cliente não atendendo, a gente manda um WhatsApp para ele falando que nós somos da Matrix também, e a gente pode seguir tanto por um canal quanto pelo outro. Inclusive, se o cliente falar assim que ele quer falar em um horário específico do dia, ele pode mandar essa mensagem no WhatsApp que o time vai marcar o horário que o cliente preferiu e a gente vai entrar em contato com ele por voz, tá? Então, tem as duas formas de contato, seja pelo WhatsApp, seja por voz, fica a critério que o cliente que vai definir, tá bom? Então, estando tudo certinho, esse cliente de fato
virou um cliente fechado e ganho. E vocês vão conseguir também acompanhar dentro da aba adesão, que lembra que eu falei para vocês que tem um botãozinho de nova adesão? Ele ainda está aqui. Mas você também consegue buscar também, ou filtrar por status. Qual cliente que está guardando assinatura, qual cliente está fizer uma proposta, mas não mandei a fatura, que cliente está parado em validação cadastral e qual que está concluído, ou seja, de fato finalizou. Tá? Então, vocês conseguem fazer filtros por status e acompanhar tudo por aqui. Inclusive, se vocês tiverem um problema com o onboarding, como é esse caso aqui, ó, vai aparecer como onboarding com pendência. E aí a gente vai mostrar, não conseguimos contato com o cliente, verifique os dados de e-mail, se necessário, confirme com o cliente o novo horário. Então, vocês podem pegar o dado e dar uma revalidada junto do cliente, talvez tenha acontecido algum problema, vocês podem atualizar os dados aqui e escrever aqui também a atualização. Por gentileza, entrar em contato com o cliente após as 14 horas do dia tal, que o nosso time vai receber essa informação dentro do nosso CRM e vai fazer uma nova tentativa de contato com esse cliente para finalizar o onboarding, caso tenha dado algum tipo de problema, tá bom? Então, essa é a parte de adesões, tá bom? Tem uma partezinha aqui também dentro do nosso portal, que é a parte de simulador, onde vocês vão sinalizar aqui a distribuidora de vocês, a CEMIG, vai pôr um valor médio da conta. Quando utilizar isso aqui, gente? Quando vocês forem falar com o cliente, ele tá, por algum motivo, não quer mandar a fatura de energia dele, mas ele quer saber mais ou menos qual vai ser a economia dele. Então, vocês podem perguntar quanto você gasta em média por mês aqui. E aí vocês vão na aba de simulador e vocês vão preencher o valor médio aqui. Ele vai mostrar também para vocês, exatamente da mesma forma anterior, uma proposta que vocês podem mudar a partir de mês e a partir de anos também. Pode baixar o arquivo e mandar para ele, ou simplesmente encaminhar diretamente a ele, tá? Feito isso, se o cliente falar para vocês, pô, legal, agora eu quero aderir. O cara confiou, agora eu quero fazer adesão. Vocês não precisam mudar de tela, tá? Aqui do lado já tem o botãozinho nova adesão. Não precisa voltar para nova adesão. Já dentro aqui já consegue fazer a nova adesão, tá bom? Tem uma parte também mega importante, que é a parte de materiais e treinamentos. Então, dentro desse espaço, tem muita coisa aqui, muito material para vocês. Eu recomendo que vocês leiam, tá? Apesar de parecer muito simples, a gente recomenda a leitura, porque cliente, a gente sabe como é, cada um pensa diferente do outro e pode surgir questionamentos diferentes. Então, é importante a gente estar super preparado para conseguir responder aos questionamentos do cliente, tá bom? Tem agora os últimos 2 slides, terminando, dúvidas frequentes. Então, nessa aba aqui, recomendo que vocês deem uma olhadinha, porque é super importante essa parte vocês terem em mente. A questão de elegibilidade está aqui, a questão de contato com o time de atendimento está aqui, se tem custo, qual que é o desconto, que forma que é aplicado o desconto, quanto tempo demora para receber o desconto, o que muda de fato, questão de vencimento de fatura, qual método de pagamento a Matrix aceita, então Pix, boleto bancário ou DDA, se o cliente possui placa solar, ele pode aderir ou não, então aqui reforçando que sim, ele pode, desde que o consumo excedente dele seja de no mínimo ainda mais R$ 1.000. Ele corre risco de ficar sem energia? Foi como eu falei para vocês, não tem risco de ficar sem energia, porque quem é responsável pela distribuição de energia sempre é e sempre será a distribuidora e não a Matrix, tá? A responsabilidade da Matrix é mandar para a distribuidora todos os meses um rateio dizendo para a distribuidora, CEMIG, para essas unidades consumidoras que fazem parte da minha associação, você vai injetar X kWh por unidade consumidora. Essa é a nossa responsabilidade, depois de faturar esse cliente, também disponibilizar um canal de atendimento, tá? Então, energia não tem erro, a distribuidora que continua fazendo isso, tá ok? Gente, aqui da minha parte era isso, acho que eu só gostaria de reforçar que esse treinamento ele foi gravado, né? Está sendo gravado. Eu vou finalizar aqui, aí eu vou disponibilizar o link para quem chegou depois conseguir consultar, tá? Mas de forma resumida e sendo até repetitivo aqui, é um produto simples, é um produto que atende pessoa física, pessoa jurídica, independente se é pessoa física ou PJ, mas está conectada na rede de baixa tensão
e tem um consumo de no mínimo ali 260 kWh, R$ 300, tem a equivalência, tá? Esse cliente já pode passar a gozar do benefício de desconto garantido todos os meses de 25%, sem a necessidade de fazer qualquer tipo de adequação. Não tem investimento, não tem taxa de adesão, não tem fidelidade contratual. É assinar o termo, em até 90 dias, esse cliente já vai ter o desconto garantido todos os meses. Tá bom? Eu vi aqui, acho que o pessoal fez alguma pergunta. Olha, eu vi aqui, Fabiana, quanto a vender alta tensão, eu não consigo te responder, mas tudo que a gente, o que eu não consegui falar para vocês agora, o Wagner que está aqui, ele é o responsável geral pela frente do projeto, tá? E aí ele vai anotar todas as perguntas aqui e retorna para vocês, tá bom? Então fica tranquila. É, Vitor, Oi, você consegue me ouvir? É o Rafa aqui. oi, Rafa. Eu consegui entrar agora na Boa, reunião só para poder responder algumas perguntas aí. claro. E referente a essa, a gente vai vender, sim, Mercado Livre dentro do canal, mas a gente também está estruturando aqui a esteira de contratação para a gente poder ter escalabilidade na hora que forem entrar esses clientes, tá? Então vai acontecer a entrada do produto de Mercado Livre aqui no canal para Grupo A, mas ainda não está pronta essa esteira e nos próximos meses a gente vai finalizar essa configuração aqui interna para poder colocar no canal, tá bom? Perfeito. Ótimo. Então, beleza, pessoal. É isso. Vou encerrar aqui É, então. posso só responder também, Claro? tem uma última pergunta aí que eu vi agora no chat, referente à venda da Matrix. E só para Ah, esclarecer, a perfeito. Matrix não foi vendida, tá? A do Ferco continua sendo nosso acionista aqui, com um investimento de longo prazo na Matrix. A Matrix continua com investimento totalmente focada aqui no investimento tanto em geração distribuída, quanto em Mercado Livre, quanto em diversos outros produtos que a gente tem. O que aconteceu foi que a Matrix vendeu as usinas, tá? Então a operação, a manutenção das usinas ali não vai ser mais nossa, mas a gente continua com energia em todas as regiões onde a gente opera, tá bom? Então, e com muito foco aí em atender os clientes e crescer a nossa carteira de clientes em todas as regiões, tá bom? E acredito que em breve a gente vai poder anunciar também expansão para além de Minas Gerais,